Boa noite, pessoal do segundo ano, tudo bem? Então, a gente vai continuar, então, hoje, matéria da semana passada, de oxidação e redução. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais fundo nisso, vai olhar também como a gente olha para isso em reações, porque até então a gente estava mais preocupado com o NOx de uma molécula. Agora a gente vai ver numa reação qual é o elemento que oxida, qual é o elemento que reduz, como que eu calculo isso, tudo bem? Então vamos começar pela definição do livro. Eu, no final da aula de hoje, vou falar um pouquinho da prova para vocês também. E eu queria falar que eu estou orgulhoso de vocês. A maioria mandou muito bem na prova. Pouquíssimas pessoas apresentaram dificuldade, mas de maneira geral a turma foi muito bem, tá bom? Então era isso. Eu até ontem à noite, quando dei uma olhada no meu e-mail, não tinha recebido nenhum exercício para colocar na aula de hoje, alguma dúvida que vocês tiveram. Então por isso que eu estou vindo fazendo a abordagem direto do conteúdo, tá bom? Então vamos começar. Ó, reações de oxidação. O conceito de número de oxidação torna mais prática a identificação da ocorrência de oxidação-redução, como veremos agora. O número de oxidação, gente, é o NOx, foi o que a gente estudou na semana passada. Tudo bem? Um aumento do número de oxidação indica oxidação. Uma diminuição do número de oxidação indica redução. Quando um ou mais elementos sofrem variações em seus números de oxidação no transcorrer de uma reação química, dizemos que se trata de uma reação de oxirredução ou redox, tá bom? Também denominada reação de oxirredução ou redox. Oxidação e redução ocorrem sempre de modo simultâneo, já que os elétrons se conservam, não aparecem nem desaparecem. Tá? A ideia aqui, gente, é igual à lei de conservação de massas, tá bom? Então, se a gente tem a lei de conservação de massas, a ideia aqui é a mesma, tá bom? Na natureza, nada que se cria, tudo se transforma. Seguindo em frente, então. Em outras palavras, se uma espécie química recebe elétrons, é porque alguma espécie química os perdeu. Assim, numa reação de oxirredução, sempre haverá aumento e diminuição de número de oxidação de elementos químicos envolvidos, caracterizando a ocorrência simultânea de oxidação e redução. Vejamos alguns exemplos de equações químicas que apresentam reações de oxirredução. Gente, essa parte do capítulo ela já é muito mais prática, porque a gente já viu a teoria semana passada, então a gente vai reaplicar isso aqui, vocês vão ver que vai caminhar mais tranquilamente, tá bom? Então, a gente vai ver dois subtópicos hoje, tá bom? O primeiro é esse, reações de oxirredução, então a gente vai ver na reação quem que é o elemento que oxida e quem que é o elemento que reduz, tá bom? Então vamos lá. Ó, dê uma olhada aqui. Eu tenho zinco sólido, ou seja, zinco metálico, mais os íons H+, tá bom? Aí eu tenho uma reação e formo o gás hidrogênio, H2, e formo íons metálicos de zinco, 2+. O que a gente consegue perceber aqui, ó? Olha o zinco antes e depois. O NOx do zinco sólido é quanto? 0. O NOx do zinco depois da reação passou a ser +2. Se ele está com zinco +2, o que aconteceu com ele? Ele perdeu elétrons. Então ele sofreu o quê? Oxidação. Então a gente está olhando para o quê? Para saber se ocorreu uma reação redox. Antes e depois. Reagente, produto. Tá bom? Agora dá uma olhada no íon H+, tá bom? Veja que ele tem um NOx +1, a carga é mais, então ele tem um NOx +1, tá ok? Isso antes, como reagente. Como produto, ele agora virou hidrogênio gasoso, H2. Se a gente lembra bem da semana passada, H2 tem qual NOx? 0. Então o NOx dele era +1, passou para 0. Ele recebeu um elétron. Se ele recebeu um elétron, ele reduziu. Tá bom? É isso que está colocado no quadrinho em rosa, na verdade roxo ou rosa, não sei, de acordo com a definição de cor de cada um, e em azul. Ó, em rosa. Dizemos que o zinco sofreu oxidação porque perdeu elétrons, e por isso seu número de oxidação aumentou. Dizemos que o H+ sofreu redução, porque recebeu o elétron, e por isso seu número de oxidação diminuiu. Ok, agora vamos olhar a próxima reação, tá bom? Essa aqui, gente, ela é um pouquinho mais complexa, tem um pouquinho mais de elementos envolvidos, mas a ideia é a mesma coisa, tá bom? Então, veja que eu tenho óxido de ferro do lado esquerdo, e aí eu tenho que calcular o NOx do ferro. Se eu tenho 3 oxigênios e a carga do oxigênio é -2, como a gente viu semana passada, 3 vezes -2, -6. Eu tenho 2 ferros, então a carga de cada ferro vai ter que ser complementar a
6. Só que eu tenho 2, então 3 para cada um. Então, vai ser o quê? Mais. O oxigênio carga negativa menos o ferro carga mais. Então, com 2 ferros, 3 mais 6. 3 oxigênios, 2 menos, menos 6. Então, já identifiquei o NOx do meu ferro antes. Aí, ó, eu formei, ele reagiu com o monóxido de carbono, que é CO, e formou ferro sólido. Qual que é o NOx do ferro sólido? O NOx do ferro sólido é 0. Então, o que aconteceu? Ele tinha um NOx mais 3, passou para 0. Então, ele tem que ter ganhado cargas negativas, ganhou elétron, sofreu redução. Agora, dá uma olhada no monóxido de carbono. Eu tinha um carbono, está ligado com o oxigênio. O oxigênio tem carga menos 2. Ok, se o oxigênio tem carga menos 2, o carbono tinha que ter qual carga? Mais 2, que a molécula aqui ela não apresenta a carga, não é o íon. Então, o balanceamento final tem que ser 0. Agora, olha o que aconteceu com o carbono no final da reação. Ele passou do NOx de mais 2 para mais 4. Por quê? Eu tenho um carbono agora ligado a 2 oxigênios. Se cada oxigênio tem carga menos 2 com menos 2, menos 4. Então, a carga do carbono tem que ser complementar a isso. Ou a carga que somada com menos 4 que dá 0. Logo, menos 4. Então, olha o carbono antes, mais 2. Olha o carbono depois, mais 4. Então, o que aconteceu aqui? O NOx dele aumentou. Se o NOx dele aumentou, significa que aconteceu o quê? Ele perdeu elétrons, tá bom? Se ele perdeu elétrons, sofreu oxidação. E aí a gente vai usar isso para todos os elementos aqui. O que a gente consegue ver nessa reação do óxido de ferro? O NOx do oxigênio é constante. Era menos 2 antes, menos 2 depois, não mudou. Então, consegui encontrar os dois elementos sofrendo oxidação e redução. Isso, gente, vai ser verdade para todos os exemplos, não importa o quão complexa seja a reação. Dá uma olhada nesse último exemplo, ó, produção de gás cloro em laboratório por meio da oxidação do ácido clorídrico pelo permanganato de potássio. Esse aqui, gente, ele é um pouquinho mais complicado, tá bom? Porque a gente tem que lembrar que o Ka, que é o potássio, tem NOx mais 1, o oxigênio tem NOx menos 2, eu tenho 4, tá bom? Então, manganês tem que ter a carga que somado com a desses dois dê 0. Então, 4 oxigênios menos 8, mais 1 do K, menos 7. Então, Mn tem que ser o quê? Mais 7. Esse é o NOx do manganês antes. Dá uma olhada no manganês depois. Ele agora está ligado com cloro. A gente sabe que o NOx do cloro, eles são dos halogênios, é menos 1. Então, eu tenho 2. NOx agora, menos 1 com menos 1, menos 2. Então, manganês é complementar, tem que ser mais 2. Tá bom? O que eu vejo? Eu tinha um NOx mais 7, passei para o NOx menos 2. Minha carga positiva diminuiu. Então, aconteceu o quê? Recebi elétrons. Quantos elétrons eu recebi? 5 elétrons. Tá bom? Mas não vamos se preocupar ainda com o número de elétrons. A gente ainda vai ver isso em mais detalhes lá na frente. Tudo bem? Agora, dá uma olhada no HCl aí. Ó. Eu tenho o HCl, então eu sei que o cloro, o NOx dele, quando ele está associado com o hidrogênio, menos 1, então hidrogênio mais 1, tá bom? E olha o cloro depois, ele passou para o estado gasoso, Cl2. Cl2 tem que NOx, NOx é 0. Menos 1 para 0 significa que o quê? Eu perdi uma carga negativa. Tá bom? Se eu perdi uma carga negativa, sofri oxidação. Vamos dar uma olhada em exercícios agora. Eu vou fazer o primeiro e aí fica para vocês fazerem os demais em casa. Tá bom? O exercício 20, 21 e 22. Não é muita coisa, gente. É tranquilo. Na verdade, acho que eu peço até o 23. Eu vou dar uma olhada ali rapidinho. Isso, eu peço até o exercício 23. Então, 20, 21, 22 e 23. Mas vamos agora no 19. Ó. Das transformações abaixo, a única em que não ocorre reação de oxidação e redução é, veja aqui, então tem que olhar o NOx de todos os elementos antes e depois, para todas as alternativas. Quando é assim, gente, eu dou um conselho para vocês. Por exemplo, no item A, eu tenho hidrogênio e oxigênio e o enxofre, que é o S. Foca no NOx do enxofre, tá bom? Que é do elemento do centro da molécula. Se alguém for sofrer uma oxidação ou redução, vai ser esse elemento central. Tudo bem? Mesma coisa, ó. Depois, ó, Na2CO3. Quem provavelmente seria o elemento que sofreria oxidação ou redução aqui? Carbono. Tá joia? Olha o NOx do enxofre. Ele está associado com 4 oxigênios e 2 hidrogênios. Então, o NOx desse enxofre é o quê? Eu tenho menos 8 com mais 2, menos 6. O NOx do enxofre é mais 6. Agora, olha o NOx do enxofre depois. Tá bom?
O enxofre, depois, ele está associado com 2 sódios e 4 oxigênios. Tudo bem? Sendo assim, qual que foi a mudança de NOx do enxofre? Nenhuma, tá bom? Agora, dá uma olhada no Na. O Na continua sendo mais 1, era antes, é depois. Eu tenho a molécula de água, o hidrogênio NOx era mais 1, continua sendo. O oxigênio era menos 2, continua sendo. E o NOx do carbono, ó, o NOx do carbono mudou. Ou não, deixa eu dar uma olhadinha aqui. CO3, então carga menos 6. Na2, carga mais 2, tá bom? Mais 2 com menos 6 é menos 4. Então, a carga do carbono, mais 4. Qual que é a carga do carbono depois? Mais 4. Ele quer saber a única em que não ocorre oxirredução. Então, já foi de cara, já, ó, letra A, tá bom? Se vocês olharem as outras alternativas, a gente tem mudança de NOx. Ó, no item B, eu tinha cloro gasoso, NOx 0, passando para NaCl, NOx menos 1. Na C, eu tenho H2O2, a gente já viu isso é peróxido. Eu tenho NOx menos 1, passando para a forma de água, que o NOx é menos 2, e a forma de oxigênio, que o NOx é 0. Então, teve mudança, teve oxirredução. Aqui na próxima, eu tenho SN com 2 cloros, depois SN com 4 cloros. Teve mudança de NOx do SN. Na letra I, ó, cobre. Cobre relacionando com 2 íons de nitrato, NO3. O NOx do cobre em si não mudou, mas o NOx do nitrogênio mudou. Tá bom? Eu tinha NO3 lá, NO3 menos, e agora tenho NO2, 0. Então, o NOx do nitrogênio mudou. Tá joia? E não só do nitrogênio. Olha, o NOx do oxigênio também mudou, ó, O2 gasoso. Então, a única alternativa que não teve oxidação, redução, letra A. Tá bom? Então, vamos continuar agora. Vai falar um pouquinho do agente oxidante redutor. Tá joia? Eu falei um pouquinho disso para vocês antes já, mas eu me adiantei um pouco em relação ao capítulo e a gente vai falar disso de novo e reforçar e dar uns exemplos visuais para vocês agora. Em reações de oxirredução, é frequente usarmos as expressões agente redutor e agente oxidante. Agente redutor ou simplesmente redutor é a espécie química que age causando a redução de algum elemento presente nos reagentes. O agente redutor é, portanto, a espécie que contém um elemento que perde elétrons, ou seja, que sofre oxidação. Tudo bem? Então, agente redutor sofre oxidação. Agente oxidante ou simplesmente oxidante é a espécie química que age causando a oxidação de algum elemento presente nos reagentes. O agente oxidante é, portanto, a espécie que contém o elemento que recebe elétrons, ou seja, sofre redução. Agente oxidante sofre redução. Tudo bem? E aí, gente, eu tenho um exemplozinho para vocês aqui de duas soluções, ó. Solução aquosa de permanganato de potássio, KMN, tá bom? Deixa eu colocar isso aqui como vamos ver, tela inteira, para ficar um pouco mais fácil de vocês lerem. Vamos lá. Solução aquosa de permanganato de potássio. Tá ok? KMNO4 à esquerda e de dicromato de potássio à direita. Ambas são poderosos agentes oxidantes utilizados em laboratório. Um tem cor roxa, o outro tem cor amarela. Uma das coisas que a gente vai ver aqui é que quando um elemento sofre oxidação ou redução, muitas vezes propriedades físicas como cor modificam. Por exemplo, o nosso sangue, quando ele está no nosso corpo, ele tem um nível, ele tem um NOx. Quando ele sai do nosso corpo, ele oxida. E quando ele oxida, ele muda de cor. É por isso que o sangue seco é muito mais escuro do que o sangue vivo, que é um vermelho mais claro. E esse é o mesmo motivo também, por causa que alguns tipos de terra, algumas ferrugens, ela tem uma aparência mais amarrom escuro. Porque na terra a gente tem muito óxido de ferro. E essa cor mais amarronzada, assim, é a cor do óxido de ferro. Então, assim, se muda o estado do NOx de algum elemento, muitas vezes a gente muda a cor. O resultado físico, propriedades físicas mudam quando a gente muda o NOx dos elementos. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu sair daqui do modo apresentação. Vamos para o próximo slide. Tá joia? Ó, o agente oxidante e o agente redutor em uma reação de oxirredução figuram entre seus reagentes, não entre seus produtos. Então, como que eu identifico quem que é o agente redutor e quem que é o agente oxidante? Eu não olho produtos, tá bom, gente? Eu vou olhar só os reagentes. Então, dá uma olhada nessa primeira reação.
zinco sólido. NOx do zinco sólido, 0. Depois da reação, NOx do zinco, mais 2. Então, veja, ele é o agente redutor. Significa que aconteceu o que com ele? Ele oxidou, ou seja, ele doou o elétron. Agora, olha o H+. O H+ tinha NOx mais 1, passou para NOx 0. Ele é o agente oxidante. Significa que ele sofreu o quê? Redução. Tá bom? A mesma coisa vale para a reação de baixo, que inclusive a gente já abordou lá em cima. E a terceira reação, que é essa com KMNO4, que a gente também abordou lá em cima. Quem que a gente está olhando? Ó, eu vou dar uma olhada direta para vocês agora, e mais concisa, porque eu já expliquei essa reação para vocês lá em cima, tá bom? Então, na segunda reação, tem o óxido de ferro. NOx do ferro antes, 3. NOx do ferro depois, 0. Então, ele é o agente oxidante. Significa que aconteceu o que com ele? Ele reduziu, tá ok? Ou seja, recebeu elétrons. Agora, dá uma olhada no carbono. O carbono tinha NOx antes mais 2, passou para NOx mais 4 depois. Ou seja, perdeu elétrons. Ele é o agente redutor, significa que ele oxidou. Tá bom? Mesma coisa para a reação de baixo. Eu tenho lá o meu manganês com NOx que ele tinha antes mais 7, depois NOx mais 2, então ele é o agente oxidante, significa que ele reduziu. Aí eu tenho depois o ácido clorídrico lá, que virou gás cloro. Então, eu tinha o NOx menos 1, passei para o NOx 0. Então, ele é o agente redutor, significa que ele oxidou. Tá bom? Então, o agente oxidante é o que reduz, agente redutor é o que se oxida. Tá bom? Então, fiquem agora, tem tipo um quadrinho aqui que é muito legal para ajudar a gente, para passar uma instruçãozinha, que é o seguinte, ó, casos comuns de redução. Lembrando que redução é quando você recebe elétrons. Cátions metálicos. Ó, cobre 2+, mais 2 elétrons, virando cobre sólido. Cloro 2, ou cloro com NOx 0, mais 2 elétrons, virando íon cloreto, que é esse Cl aí sozinho, tá bom? Casos comuns de oxidação. Elementos metálicos, ó, eu tinha zinco metálico, e aí eu obtive o íon Zn2+, mais 2 elétrons. Ânions não metálicos, ó, tinha 2 iodos, e depois disso eu fiquei com a molécula I2 mais 2 elétrons. Cátions metálicos, eu tinha ferro mais 2 e passei para ferro mais 3, mais 1 elétron. Por que é interessante dar uma olhada nessas semi-reações? Ainda não, mas lá na frente elas vão ser a base para a gente compreender os processos, como funcionam as pilhas, tá bom? E para a gente conseguir balancear as reações com o número de elétrons. Foi por isso que eu falei para vocês, não se preocupem tanto com os elétrons agora. A gente vai ver isso passo a passo lá na frente, tá bom? Então, agora, mais um exercicinho. Vocês estão vendo que essa parte aqui do capítulo é bem curta, a teoria. Ela é muito mais prática, então a gente já vai treinar com exercício direto. Tudo bem? Então, aqui, ó, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Aqui eu tenho o exercício 29 e 30, tá bom? E eu peço para vocês fazerem o exercício 28, 30 e 31. Então, o exemplozinho que eu vou fazer com vocês aqui, o que está faltando é o 29. Acho que é isso mesmo, ó, 28, 30 e 31. Isso, fazer o exemplo 29 com vocês. Indique nas equações abaixo a espécie que oxida, doa elétrons, e a que reduz, recebe elétrons. A espécie oxidante e a espécie redutora. Então, na prática, gente, a gente vai identificar quem que oxida e quem que reduz. Lembrando que quem oxida é o agente redutor. Lembrando que quem reduz é o agente oxidante. Tá bom? Então, dá uma olhadinha na primeira reação. Tem 2 pratas a mais indo para prata sólida. Tá bom? O que aconteceu? O NOx era mais 1, passou para 0. Significa que ele ganhou um elétron. Tá correto? Se ele ganhou um elétron, o que aconteceu com ele? Ele reduziu. Então, a prata é o agente oxidante. Agora, olha o cobre. O cobre era sólido, NOx 0, passou para NOx mais 2. O que isso significa? Significa que ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, ele sofreu oxidação. Se ele sofreu oxidação, ele é o reagente, é o agente redutor. Tá bom? Letra B agora, ó. Tem potássio sólido. Passei para K+, ou o íon de potássio, K+. Tá bom? Então, meu NOx era 0, passou para mais 1.
Se o meu NOx passou para mais 1, significa que eu perdi um elétron. Se eu perdi um elétron, eu oxidei. Se eu oxidei, eu sou agente redutor. Então, potássio, agente redutor. Agora, óleo Cl2. NOx antes é gasoso, então 0. Passou para 2Cl. Aí tá faltando, mas tem um menusinho, tá bom? Então, o que que acontece? Agora eu tenho um íon, tinha carga 0, passei para carga -1. Se eu passei para carga -1, eu recebi um elétron, então eu reduzi. Se eu reduzir, eu sou agente oxidante. Tá bom? E a gente vai fazer isso ainda para letra C e D. Por que eu peguei o 29? Porque a gente consegue treinar bem isso, falar bastante do que a gente já abordou, e aí não vai ficar muito difícil para vocês conseguirem fazer para casa depois. Tá bom? Então, ó, letra C, eu tinha magnésio sólido, e ele passou para Mg2+. O NOx era 0, passou para mais 2. Significa que ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, ele oxidou, então ele é o agente redutor. E o ferro tinha NOx mais 2, passou para 0. Então ele ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, ele reduziu. Se ele reduziu, ele é o agente oxidante. Tá bom? Por último, letra D agora. Tinha o cobre 2+, passei para o cobre sólido. Então o NOx era mais 2, passou para 0. Então o que aconteceu? Recebi 2 elétrons. Se eu recebi 2 elétrons, eu reduzi. Se eu reduzir, sou o agente oxidante. Tá bom? E aí ficou faltando quem? O zinco. O zinco, ele estava no estado sólido, passou para o estado mais 2. Então, o que aconteceu com ele? Ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu elétrons, ele oxidou. Se ele oxidou, ele é o agente redutor. Tudo bem? Então, o que eu ia pedir para vocês fazerem agora, para a semana que vem para mim, até o dia 28, tá bom? Façam, então, os exercícios 20, 21, 20, 21, 22 e 23 da página 335, que foi aquela primeira que a gente fez. E façam também os exercícios 28, 30 e 31 da página 337. Tudo bem? Com relação à prova, eu vou abrir ela aqui, só falar um pouquinho rapidinho, não vou corrigir a prova, tá, gente? Só para colocar alguns conceitos para vocês, o que eu queria, o que eu esperava que vocês fizessem, e a maioria do pessoal fez e foi muito bem, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu fazer um novo compartilhamento aqui, só um minutinho, tá bom? E eu, às vezes, me complico aqui ainda com o Zoom, tá bom? Então, aqui, ó, prova do segundo ano. Então, a gente está vendo aqui. O que eu vi que foi a questão que a maioria das pessoas teve dificuldade. E por isso que eu quis abrir a prova para falar um pouquinho para vocês aqui. Foi a questão número 1 e número 2. A questão número 1 e número 2, gente, é aquela questãozinha para a interpretação de um diagrama de fases. A chave para vocês resolverem isso aqui, ó, era lembrar que essa parte era a parte sólida, essa era a parte gasosa e essa a parte líquida. Sendo assim, o ponto C ele está na interface entre sólido e líquido. O ponto D está na interface entre líquido e gasoso. O ponto B está no ponto triplo. O ponto A está na interface entre o sólido e o gasoso. Tá bom? Aí várias pessoas responderam de várias maneiras diferentes, mas todas elas estavam corretas. O pessoal que tentou fazer e conseguiu. Algumas pessoas simplesmente se perderam e não conseguiram fazer aqui. A ideia era isso, a gente lembrar quem era dos estados sólido, líquido e gasoso e mostrar onde cada um desses pontinhos, onde que eles estavam. Então, a maioria dos pontos que eu coloquei aqui para vocês me explicarem, eles estão nas interfaces. Tudo bem? Podia ter, por exemplo, um pontinho aqui. Aí ele estaria em qual estado? Gasoso. Se tivesse um pontinho aqui, ele estaria no líquido. Se eu tivesse um pontinho aqui, ele estaria no estado sólido. Tá bom? Então, agora, esquecendo um pouquinho isso aí, vamos para o próximo, que o pessoal também teve dificuldade aqui, tá joia? Qual que é o problema que a maioria do pessoal teve aqui? Aqui era o seguinte, olha, ele fala de duas cidades, A e B, e elas influenciam nas propriedades físicas da água. Essas cidades estão situadas a nível do mar e a 2.400 metros de altitude. Lembra que eu falei para vocês? Quanto mais alta a cidade, menor a pressão, tá bom? Respectivamente, sabe-se também que a cada aumento de 12 metros na altitude, há uma mudança média de 1 milímetro de mercúrio na pressão atmosférica, sendo em A de 5 graus Celsius e a de B de 35 graus Celsius. Aqui, gente, ele relacionou a temperatura também. Mas isso aqui é um dado que ia mais confundir vocês. O que vocês tinham que prestar atenção aqui era só na altitude. E a relação, como que a pressão cai com a altitude. Então, a 2.400 metros, eu vou ter uma pressão pelo menos 200 milímetros de mercúrio por volta menor,
tá bom? A ideia era essa. Aí ele fala o seguinte, ó, na letra A, em qual das duas cidades é mais fácil liquefazer a água por compressão? Compressão significa colocar pressão, tá bom? Então, a cidade que tem a maior pressão, eu vou precisar colocar menos pressão para liquefazer a água. A cidade que ela tem menor pressão, vou ter que colocar mais pressão para fazer com que essa água se liquefaça, tá bom? Na letra B, quais as mudanças esperadas no ponto de fusão e ebulição da água na cidade B, com relação a A? Veja, gente, ponto de ebulição na cidade B, ele vai ser o quê? Ele vai ser menor. É mais fácil passar para o estado gasoso aqui, porque a pressão aqui é menor, tá bom? Ah, e o ponto de solidificação da água ali, ó, que é o ponto que ele coloca como de fusão. Aí vai ser menor, tá bom? Vai ser um pouquinho menor que zero. Era só isso, tá joia? Aí, ó, as outras questões, todas questões teóricas, tá? Ó, ketonoscopia, essa aqui era, dá uma olhadinha na apostila, dá o conceito para mim. Na quarta, ó, se misturarmos sal em água, o que acontece com a sua temperatura de congelamento? Ela ia baixar, aí eu pedi para vocês explicar. Vocês iam explicar usando os efeitos de tonoscopia, porque você tem mais partículas naquela água ali agora. Pelo efeito tonoscópico, você ia provocar o quê? Uma diminuição da temperatura de congelamento. Aí aqui, ó, defina os termos crioscopia, ebuloscopia e osmose reversa. Crioscopia relacionada ao ponto de congelamento, ebuloscopia relacionada ao ponto de ebulição, osmose reversa relacionada à passagem do meio mais concentrado para o meio menos. Só que a osmose reversa é o contrário, ela é do menos concentrado, aliás, do mais concentrado para o menos, tá bom? E, ó, na 6, qual a diferença em relação às propriedades tonoscópicas se adicionarmos 1 litro de água, 1 mol de sal ou 1 mol de açúcar? E aqui, gente, foi a questão que eu acho que a maior parte do pessoal teve dificuldade ou se enroscou. O que vocês têm que lembrar? Quando você dissolve açúcar em água, ele é um componente molecular, ou seja, cada molécula de açúcar permanece sendo uma molécula de açúcar, só que agora solvatada em água. Quando você mistura sal em água, não. Você tem agora, para cada molécula de sal, 2 partículas. Isso a gente falando do sal de cozinha. Não está nem falando de outros sais que poderiam ter mais partículas. Por exemplo, NaCl, que é o sal de cozinha, vai dividir em 2 partículas, Na mais e Cl menos. Ou seja, quando eu adiciono um mol de sal, os efeitos tonoscópicos, crioscópicos e ebuloscópicos vão ser muito maiores. Por quê? Para cada 1 mol de sal que eu adiciono, eu tenho 2 mols de partícula. Isso considerando o sal de cozinha. Já para cada 1 mol de açúcar que eu adiciono, eu tenho 1 mol de partículas. Era isso que eu queria que vocês colocassem aqui, tá bom? Essa foi a questão que eu senti que o pessoal tinha mais dificuldade. Aí depois, ó, define oxidação e redução, é ganho e perda de elétrons. O pessoal foi bem. E na 8, que é o agente redutor, a gente já sabe que o agente redutor é aquele que oxida. Inclusive foi o tema da aula de hoje que a gente falou de novo, tá bom? Então, com isso, gente, eu termino por aqui. Não esqueçam, tá bom, de fazer atividade para a semana que vem. E aí eu precisaria que vocês me enviassem isso até o dia 28, tá bom? Não esqueçam, se tiverem alguma dificuldade com algum exercício, não conseguiu fazer, me manda um e-mail com o título dúvida, coloco o exercício e a página, que aí eu começo a aula fazendo o exercício para vocês, tá bom? Um abração e a gente se vê por aí. Tchau, gente.